Tchô. Meu nome é Zanon, já nos conhecemos aqui quando assistimos através da TV Tchô um episódio, o nosso evento que aconteceu, o 8º Fusca Fest. E a partir de hoje vão ser gravados uma série de episódios onde a gente vai mencionar e vai estar falando sobre essa paixão que é o antigo mobilismo, os carros antigos. Hoje então começamos o nosso primeiro episódio com a Branca de Neve, que é assim carinhosamente chamada, esse Fusca ano 65, que fazem quase 30 anos já que está na nossa família. Foi do meu pai ainda é o segundo dono, porque o carro ainda consta no nome dele. Na época a gente morava no interior da cidade vizinha aqui, de Videira, e meu pai trocou um outro carro, que ele tinha um outro Fusca, por esse, que era um senhor da região que morava lá, que havia adquirido ele há um tempo e viveu com o carro durante um tempo. E aí meu pai, seu Adelino, na época resolveu trocar de veículo e comprou esse carro que durante muito tempo serviu a família. Como a gente morava no interior, todas as viagens para a cidade, enfim, tudo que a gente precisava transportar era dentro desse carro, dentro desse Fusca 65. O carro, desde quando eu assumi ele, na época eu tinha 19 anos, ele foi substituído, algumas peças de manutenção aconteceram. Originalmente ele é 6 volts e com um motor 1200. Só que para a época já meu pai já havia usado o motor 1200, já não rendia mais, ele havia substituído por um motor 1300. E eu já substituí ele por um motor 1600, um pouco mais forte, que já facilitava para sair passear, para enfim, carregar alguma coisa. Era um motor mais forte que dava uma resposta melhor. E com o passar, aí vieram suspensão modificada para que o carro ficasse um pouco mais macio. Foi alterado a altura dele, ficou com um cara de mais jovial, um carro mais baixo. As rodas traseiras foram substituídas, em vez das originais, passaram a ser um pouco mais largas, para alojar um pneu um pouquinho mais largo também, para dar um pouco mais esse ar de esportividade. Vieram também os retrovisores diferentes, os retrovisores são importados, para dar esse ar de mais jovial, com estilo americano de ser, né? A parte interna continua toda ela mesma, original de fábrica, apenas os bancos dianteiros foram encapados, porque desgastou de acordo com o tempo. Ele levou uma pintura, não foi uma reforma. Como o carro ficou durante muito tempo exposto ao tempo, ao sol, à chuva, ele acabou perdendo a cor, né? Ficou aparecendo um pouco do fundo. E aí ele foi pintado novamente. E a parte curiosa é que meu pai, na época, isso aconteceu quando estava com ele ainda, ao invés de ele levar num chapeador, ele levou em um marceneiro. Aí então, como bom marceneiro, ele lixou o carro, preparou, passou um fundo. Mas como na madeira, a madeira absorve a tinta, ele não se preocupou em lixar o fundo para depois aplicar a tinta, para dar o acabamento para a pintura, finalização do carro. E ele acabou pintando em cima do fundo, sem fazer o acabamento nessa parte, e aí a pintura ficou meio áspera, né? Mas com o tempo, de tanto lavar, enfim, áspera e fosca, mas enfim, estava com uma cara melhor. Tanto é que com o passar do tempo, ao invés de se lavar ele como qualquer outro carro convencional, que você usa um pano com sabão, uma espuma com sabão, eu uso aquela esponja de lavar louça, aquelas escolas que a gente chama, mas do lado verde. Porque se ele fica muito tempo exposto à sujeira, ele encarde. E aí para limpar ele, somente passando esse pacote. E aí ele ficou com esse ar de fosco, que eu acho que é uma questão de dar uma personalidade especial ao carro. É diferente em relação aos outros. Esse é o nosso primeiro episódio a respeito dos carros antigos.
Gostaria de convidá-los para assistir os novos episódios com os carros dos membros do Garimpeiros da Sucata, que vão estar expondo seus veículos, falando sobre suas raridades, suas preciosidades e expondo esse mundo do antigo mobilismo. É isso aí, tio.